Convido inicialmente para se manifestar pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Educação Domiciliar, ANED, o Dr. Gustavo Afonso Saboia Vieira. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. Obrigado, presidente. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, representante do Ministério Público, colegas advogados, senhoras e senhores presentes. Eu gostaria de iniciar destacando que o Supremo Tribunal Federal tem hoje a oportunidade de reconhecer um direito fundamental de milhares de famílias brasileiras e de dar a essas famílias um pouco de paz e tranquilidade. O ensino domiciliar, ou homeschooling, é uma modalidade de ensino que possui inúmeros casos de sucesso, muitos dos quais narrados recentemente pela mídia. Mas é muito mais do que esses casos de sucesso, é um movimento global. O ensino domiciliar é hoje regulamentado ou permitido em pelo menos 60 países distribuídos pelos 5 continentes. Cito alguns desses países: Estados Unidos da América, com 2,5 milhões de estudantes, o que corresponde a 4% do total de alunos no sistema educacional norte-americano. Cito África do Sul, com 75 mil, Reino Unido, com 100 mil, Canadá, com 95 mil e França, com 23 mil estudantes. Todos esses países, ministros, regulamentam ou permitem que os pais eduquem seus filhos no lar. No Brasil, contudo, sob a égide da Constituição de 1988, desde 1994 tramitam e tramitaram no Congresso Nacional proposições legislativas tentando regulamentar e normatizar a matéria, sem que até hoje tenhamos uma normatização, uma regulamentação do ensino domiciliar no Brasil. O julgamento de hoje possui uma importante repercussão internacional por diversos fatores, mas cito um. A regulamentação do ensino domiciliar, ou a permissão para que pais eduquem seus filhos no lar, possui um importante peso no cálculo do índice de liberdade educacional de um país. Esse índice é calculado pela OIDEL, uma ONG sediada na Suíça, com status consultivo perante a ONU e o Conselho Europeu. O Brasil, entre os 106 países constantes do ranking de liberdade educacional, ocupa apenas uma 58ª colocação, apenas, portanto, modesta, mas o julgamento de hoje pode mudar essa realidade. No Brasil, senhores ministros, há, segundo dados da ANED, pelo menos 15 mil alunos sendo educados em seus lares. Esses 15 mil alunos estão espalhados pelas 27 unidades da federação e esse número, em 2018, representa um crescimento de 2.000% em relação a 2011. O ensino domiciliar, portanto, no Brasil, é uma realidade consolidada e em crescimento exponencial. A ANED também realizou pesquisa com os pais desses alunos, que são mais ou menos 7.500 famílias em todo o Brasil, perguntando a respeito da principal razão por que optaram pelo ensino domiciliar. A resposta mais recorrente, de 32% desses pais, foi no sentido de que optaram por essa modalidade de ensino porque estavam em busca de uma educação mais personalizada para seus filhos. E, de fato, num país em que o próprio ministro da Educação recentemente admitiu, com base em dados, que 7 em cada 10 alunos saem do ensino médio com desempenho insuficiente em português e matemática, é muito pertinente que pais, buscando o melhor para seus filhos em determinadas situações, optem por uma metodologia de ensino distinta. 23% dos pais, quando indagados pela ANED, informaram que optaram pelo ensino domiciliar por conta da insatisfação com o ambiente escolar. E aqui também, embora não estejamos numa cruzada, numa guerra às escolas, ao modelo escolar, mas a escola, como dizemos, a escola real, a escola que de fato existe, não a escola idealizada, mas a escola que está disponível nos diversos municípios brasileiros, deixa, em muitos casos, a desejar. E não são raros os casos de violência, pelo contrário, há um dado preocupante de que 42% dos alunos de escolas públicas afirmam já haver sofrido algum tipo de violência no ambiente escolar. O que sustentamos hoje é que não se pode criminalizar a conduta de pais que buscam aquilo que é melhor para os seus filhos. Mas nós não ignoramos que possa haver indagações, questionamentos a respeito do ensino domiciliar. É muito comum se indagar
a respeito da possibilidade de se ensinar um aluno a aprender, que é a proposta do homeschooling, do ensino domiciliar. É muito comum também se indagar a respeito da socialização, se o homeschooling não produz adultos sectários, intolerantes, criados aí em redomas, alheios à sociedade. E a melhor forma, ministros, de responder a essas perguntas é olhando para fatos e dados a respeito do ensino domiciliar. Esses fatos e dados, e a ANED traz aqui alguns deles, cumprindo seu papel processual, estão disponíveis em maior abundância nos Estados Unidos da América, porque é lá onde há o maior número de alunos e também é lá onde a modalidade moderna, diga-se, de homeschooling, é praticada há mais de 40 anos, e é lá também onde há o maior número de publicações acadêmicas a respeito do assunto. Cito, então, inicialmente, o perfil das famílias educadoras nos Estados Unidos. O que se constata é que há uma absoluta heterogeneidade nesse perfil. O homeschooling não é um fenômeno íncito próprio de um determinado grupo. Há os mais variados grupos, há pais cristãos, há pais mormons, há pais ateus, há pais Hare Krishna, há pais de todos os setores e credos sociais. E essa é uma realidade que a ANED, de forma empírica, de forma ainda baseada meramente na observação, identifica na realidade brasileira. Ainda não dispomos de dados precisos, mesmo porque muitas famílias ainda não se sentem confortáveis de se expor, mas o que nós verificamos na realidade brasileira é que há também famílias de todos os credos, de todos os setores da sociedade. No que tange à qualidade da educação nos Estados Unidos, o dado que se tem é que o desempenho, a nota média dos alunos educados no lar é entre 15% e 30% superior à média dos alunos educados em escolas públicas norte-americanas. Também, aqui no Brasil, o que podemos detectar é que o desempenho dos alunos que estão de alguma forma vinculados à ANED é absolutamente satisfatório, para não dizer excelente, em exames oficiais. Em relação, por fim, à falta de socialização, gostaria de pontuar primeiro em relação ao modelo de homeschooling que hoje se pratica. O homeschooling ele envolve uma dedicação da família como um todo, do pai, da mãe e dos filhos. É quase uma vocação, é quase um chamado. E essas famílias, elas se congregam naquilo que nós chamamos de grupos de apoio, e esses grupos de apoio são normalmente geridos por associações, por entidades como a ANED, embora haja outras. Mas o que gostaríamos de pontuar é que esse modelo gera, sim, socialização em níveis absolutamente satisfatórios e aceitáveis. E cito alguns achados de pesquisas norte-americanas publicadas em respeitáveis periódicos acadêmicos sobre o tema. O primeiro deles que eu gostaria de citar diz respeito a um estudo que foi realizado com crianças entre 8 e 10 anos de idade. Esse estudo detectou que não há diferenças relevantes no comportamento de crianças educadas no lar em interação com crianças educadas na escola, ressalvada uma diferença. Os jovens educados no lar são menos propensos a problemas comportamentais e a conflitos nessas interações. De igual modo, dados do governo norte-americano dão conta de que jovens educados no lar são menos propensos ao alcoolismo e mais propensos ao engajamento em atividades cívicas, como participação em eleições, em deliberações de conselhos locais, e também mais propensos à participação em atividades de voluntariado. Cito, por fim, um interessante estudo de 2014, em que se constatou que os jovens educados no lar, nos Estados Unidos, são mais tolerantes politicamente do que os jovens educados nas escolas. Isso, excelentíssimos ministros, a nosso ver, derruba por terra o mito de que crianças educadas no lar não se socializam. Posto isso, pontuo brevemente algumas questões do ponto de vista jurídico, questões constitucionais e de tratados de direitos humanos internacionais a respeito do tema. Pontuo o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 1634, inciso 1º do Código Civil, que consagram o princípio da autonomia familiar na escolha do tipo e da metodologia de educação a ser ministrada aos seus filhos. Pontuo o pluralismo político, muito bem abordado em recente pronunciamento da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação, do MPDFT, a respeito da educação domiciliar. Menciono ainda, por considerar importante, o inciso 2º do artigo 206 da Constituição Federal, que trata da liberdade educacional. Segundo
assim definida: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e também menciona o pluralismo pedagógico, correspondente ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A Constituição Federal, a nosso ver, é clara ao excluir de forma peremptória a imposição de um único modelo educacional a todos os alunos, o que foi inclusive recentemente corroborado em pronunciamento do senhor Ivan Siqueira, membro do Conselho Nacional de Educação e presidente da Câmara de Educação Básica. Segundo ele, se olharmos para a LDB, buscando dela extrair conceitos em relação à educação no lar, chegaremos a conclusões equivocadas, porque a LDB trata exclusivamente da educação escolar, um entendimento que vem a corroborar aquilo que temos defendidos. Sob o ponto de vista dos tratados de direitos humanos internacionais, cito apenas o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que consagram o direito e a prioridade que os pais têm na escolha, na metodologia de educação a ser ministradas a seus filhos, e ressalto que nenhum desses tratados fala, em momento algum, da necessidade de se matricular em escolas, mas é claro ao falar de diferentes gêneros e modalidades de educação. Cito, por fim, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que em seu artigo 13 estabelece que cabe ao Estado, nesse tocante, estabelecer apenas parâmetros educacionais mínimos para resguardar a liberdade educacional tanto dos pais como dos filhos. E é tendo em vista justamente esse dispositivo e o fato de que não se pode deixar de exercer direitos fundamentais ante a inexistência de normas regulamentadoras, que a ANED fez chegar ao conhecimento do eminente relator e de diversos outros ministros uma proposta de parâmetros a balizar o exercício do direito à educação domiciliar. Cito brevemente alguns deles. O princípio da liberdade educacional e autonomia familiar, os quais implicam que o Estado deve fixar apenas critérios objetivos, a fim de que não haja discricionariedade na definição de quais famílias podem educar no lar. Cito também o princípio do melhor interesse do aluno, segundo o qual as famílias devem manter registro das atividades pedagógicas desenvolvidas no lar, e também implica que os alunos devem estar cadastrados em associações de ensino domiciliar credenciadas junto ao MEC, competindo a essas associações, a essas entidades fiscalizar essas famílias, apoiar essas famílias, cooperar com elas e gerenciar os grupos de apoio. E bem como última implicação, a obrigatoriedade de que estudantes domiciliares prestem os exames nacionais de aprendizagem, Prova Brasil, Provinha Brasil, Enseja, Enem, entre outros. Mas eu gostaria de concluir, excelentíssimos ministros, trazendo a questão social que está por detrás deste processo. Muitas famílias têm sido ameaçadas, acusadas de crimes e de violações do poder familiar. Tudo porque um dia decidiram tomar para si o controle da instrução dos seus filhos. Isso é, a nosso ver, inaceitável num Estado democrático de direito, que famílias e crianças sejam ameaçadas muitas vezes por funcionários públicos porque seus pais optaram por educá-las em casa. E registro aqui um dado relevante: embora tenham sido processados, embora tenham sido acusados, nenhum pai nunca chegou a ser condenado por abandono intelectual, porque nenhum magistrado nunca conseguiu detectar uma efetiva defasagem no que diz respeito à instrução. Pelo contrário, o que normalmente, na imensa maioria dos casos, se detecta é que as crianças educadas no lar, no Brasil, possuem instrução adiante, pelo menos 1 a 2 anos mais avançada do que os alunos matriculados regularmente nas escolas. Nunca é demais lembrar, aos excelentíssimos senhores ministros, que o Estado deve servir a seus cidadãos e não o contrário. E isso implica na necessidade, na obrigatoriedade que o Estado tem de cooperar com essas famílias que estão se lançando a uma tarefa árdua, e não de perseguir essas famílias, e não de processá-las. Trata-se, a nosso ver, de uma questão humanitária a requerer a intervenção dessa Suprema Corte. Tudo o que as famílias que hoje educam no lar pedem é paz e segurança jurídica para seguir educando os seus alunos no lar. O Estado brasileiro, infelizmente, em muitos casos, tem oferecido a essas famílias ou a escola real, com todas as suas vicissitudes e problemas, ou a persecução criminal, ou a persecução judicial, e acusações e ameaças. Isso tem espalhado o medo em milhares de famílias e, a nosso ver, é inaceitável.
É nesses termos, senhora presidente, que pugnamos pelo direito constitucional à educação domiciliar. Agradeço pela oportunidade. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Gustavo, e convido o doutor Ulisses Schwartz Viana, procurador do Estado de Mato Grosso, a falar pelos 19 estados e o Distrito Federal, como amici curia, admitidos todos pelo eminente relator. Vossa Excelência, doutor Ulisses, tem até 15 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Senhora presidente, a quem prestamos nossas homenagens, senhora ministra, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público Federal aqui presente, também saudando o nobre advogado que me antecedeu aqui na tribuna. Esta questão do ensino domiciliar e homeschooling é realmente um caso emblemático, sensível e que apresenta vários ângulos de observação. E nós estamos aqui na tribuna falando pelos estados, obviamente, apresentando a visão dos órgãos públicos, inclusive na mesma esteira do que foi defendido no parecer exarado pela senhora Procuradora-Geral da República. Gostaria de chamar a atenção para um fato. O homeschooling é um instituto novo, muito desconhecido no Brasil. Tanto é que todas as vezes que eu conversei até com colegas da advocacia, o que é esse homeschooling? É um instituto novo, desconhecido, é um modelo que se está trazendo de outros países para o Brasil. E isso nos traz à mente aquela lição do professor Alan Watson, que fala sobre legal transplants. E ele faz um estudo muito interessante, o professor da Universidade da Geórgia, mostrando os efeitos muitas vezes não tão positivos, da importação de institutos de outras ordens jurídicas, sem a percepção de que esta importação encontra uma realidade bastante diversa. Estamos falando aqui, foi mencionado na tribuna, Estados Unidos. Desde o caso Wisconsin versus Yoder, que é o marco do homeschooling nos Estados Unidos, esse debate está aceso. Esse debate ainda é aceso nos Estados Unidos, não é um tema pacificado, apesar dos precedentes, ainda há uma questão que eu vou trazer como pano de fundo. Então, essa discussão abstrata sobre direitos, a gente precisa realmente contextualizá-las. Esse primeiro ponto, e eu trago aqui também a reflexão, a lição do nosso maior filósofo do direito brasileiro, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, quando no seu livro de introdução ao estudo do direito, nos faz lembrar aquela premissa da interpretação e da hermenêutica aplicativa, que não se pode negar o ponto de partida, a vedação da negação do ponto de partida. E é nesse aspecto que eu já começo a trazer aqui a reflexão dessa Suprema Corte, o seguinte: nós estamos fazendo uma comparação que foi feita aqui da tribuna com os Estados Unidos, onde nós temos uma Constituição sintética, um modelo constitucional um tanto diferente do nosso. Nós temos uma Constituição brasileira analítica, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Vamos dar uma olhada em alguns dispositivos da Constituição Federal. O que foi feito aqui da tribuna foi uma leitura parcial dos dispositivos constitucionais. Quando nós vamos para o artigo 205, nós encontramos que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Mas esse modelo é um modelo cooperativo. Nós não temos aqui ou uma disjuntiva, ou a família ou o Estado. Nós temos Estado e família. Nós temos uma conjuntiva. E nós vamos ter aqui um problema bastante interessante da função que o Estado exerce dentro desse sistema educacional. Qual é o papel do Estado? E aí nós vamos para o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. No 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. No parágrafo 3º surge um texto revelador. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. No artigo 210 surge um outro problema, um outro óbice, bastante interessante. Ele diz assim: no 210, serão fixados conteúdos mínimos para assegurar a formação básica comum.
No artigo 214, surge um outro dispositivo que também é relevante para a análise desse caso. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. No 227, também aparece essa conjunção de sociedade, Estado e família. Aqui foi mencionado tratados, algumas orientações de uma organização não governamental internacional, mas cabe trazer aqui a nossa análise a Declaração dos Direitos da Criança da ONU. E no seu artigo 29, traz do item 2, de forma bastante clara, dizendo que essa educação será construída com a liberdade dos indivíduos, é verdade, que podem estabelecer instituições educacionais livremente. A Constituição brasileira tem assegurado esse direito. Hoje nós temos escolas privadas, escolas confessionais no Brasil, escolas judaicas, escolas cristãs, católicas, adventistas, que têm assegurado esse pluralismo religioso no nosso sistema. Então, vemos aqui o seguinte, no final desse item 2 do artigo 29 da Declaração dos Direitos da Criança, que o Estado vai exercer um papel, sim. Ele vai estabelecer os padrões mínimos que serão lançados pelo Estado. O que vem ao encontro do que está na Constituição, o currículo básico. Esse modelo do homeschooling também não é um tema tão pacificado no mundo. Nós tivemos da Corte Europeia de Direitos Humanos um caso bastante emblemático, que foi Conrad versus Germany. Neste precedente, que não foi admitido pela Corte Europeia de Direitos Humanos, havia uma família de alemães suíços que estavam na Alemanha e que alegavam o direito de educar as crianças em casa. O Estado alemão não reconheceu esse direito. Estamos falando de Alemanha. Nós estamos fazendo aqui agora uma comparação com outros modelos e outras experiências. Esse discurso da liberdade que é trazido, com todo o respeito, é um discurso importante na nossa sociedade democrática, mas ele tem que ser contextualizado. E o ponto de partida da contextualização deste direito é a própria Constituição. E esta Corte, essa Suprema Corte, em várias oportunidades, disse: não há liberdades absolutas. Então, nós não podemos tomar essa interpretação da liberdade educacional dentro de um contexto de uma liberdade absoluta. Nós vamos ter também um outro problema, é que se nós reconhecermos agora o homeschooling como um direito constitucional, como uma imposição constitucional, nós teremos que declarar, por via reflexa, a inconstitucionalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente que é dever dos pais manter os filhos na escola. A Lei de Diretrizes de Base do Ensino Nacional também estabelece regras. Estaríamos declarando, esta Suprema Corte estaria declarando, então, a inconstitucionalidade destes dispositivos legais. Um outro problema é a consequência prática do homeschooling. Isso é a maior preocupação dos Estados. Além do aspecto jurídico, constitucional, a questão das consequências práticas. Estamos falando de um país pobre, de um país muito dividido. Nós temos uma realidade social muito heterogênea, e este processo de escolarização ainda não atingiu a sua plenitude no Brasil. Esta é uma luta que tem sido travada pelo setor público de promover uma escolarização inclusiva. Nós temos problemas ligados à importância da criança na escola. A questão da socialização é importante, sim, numa sociedade plural e democrática como a nossa. O outro problema que nos preocupa é que esse cenário que é trazido é um cenário, com todo respeito, de famílias que têm um nível de escolaridade que poderia ser condizente com o ensino fundamental. Nós temos um quadro social no Brasil de uma carência cultural, de uma deficiência de formação, que nós não sabemos como funcionaria. Temos um outro problema, o problema do trabalho infantil. Muitas vezes teremos uma criança, se alega que a criança está na escola e o Estado vai ter que controlar, é um dever do Estado de combater o trabalho infantil. Como que nós vamos ter que montar uma rede de fiscais? Vamos ter que montar uma estrutura administrativa, uma formação especial, fazer concurso público para os fiscais que vão fazer a fiscalização do homeschooling.
Nós temos algumas questões. E o que vai acontecer nesse esforço do homeschooling? Estaremos transferindo recursos que poderiam ser aplicados na escolarização para o custeio desse sistema fiscalizatório. Esse realmente uma preocupação grave que nos traz aqui. Um paradoxo que eu queria trazer aqui. Foi alegado aqui da tribuna que há uma vontade de participação, de voluntariado. E tal sugerirmos, então, não seria melhor que essas famílias que querem o homeschooling se aproximassem da escola, se apresentassem como voluntários, ajudassem a formação de crianças carentes, participassem desse processo inclusivo e democrático que é a escola. Sabemos que nos Estados Unidos temos homeschooling, mas alguns estados, como Arkansas, Texas, eles têm desenvolvido uma discussão séria sobre o controle do homeschooling. Lá mesmo, onde já foi reconhecido, onde existe uma constituição sintética e não analítica como a nossa, que disciplina de uma forma pormenorizada o sistema educacional, será que esse não seria um paradoxo para nós explorarmos? Dessas famílias virem para a escola, dar as mãos à sociedade, construirmos juntos uma escola melhor? A democracia brasileira é inclusiva. E não que seja esse projeto, e é nesse projeto grandioso que nós estamos imersos na sociedade brasileira. E esse é um projeto difícil, é um projeto que exige sacrifícios. Não é saindo da escola que melhoramos a escola. Melhoramos a escola por dentro. E esta é a questão que trazemos para a reflexão da nossa excelsa Suprema Corte. É um caso, um hard case. Verdade, estamos diante de um hard case. E esperamos ter contribuído com a reflexão de vossas excelências para a solução desse caso e nos manifestamos pelo improvimento do recurso extraordinário. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a ministra Grace Mendonça, que falará pela União. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República. A questão que se coloca sob reflexão dessa Suprema Corte é extremamente relevante, em especial no tocante ao sistema educacional hoje em vigor e prevalecente no país. A Constituição da República Federativa do Brasil permite verdadeiramente que o aprendizado, que o conteúdo do ensino fundamental, que o conteúdo do ensino médio sejam ministrados exclusivamente no ambiente escolar. A Constituição da República Federativa do Brasil posiciona o Estado em matéria de educação como um ator chancelador de um processo de educação formulado e entabulado exclusivamente pelos pais no seio do lar. O Estado tem um papel exclusivamente de avaliar o nível de formação e, com isso, já está muito bem resolvido com os comandos estabelecidos pelo legislador constituinte originário de 1988. É essa a grande reflexão importantíssima da tarde de hoje. Porque, na verdade, a resposta e o enfrentamento desse tema, ele já pode ser extraído do próprio conteúdo da Constituição Federal. Porque foi a Constituição que inseriu a educação como um direito social, consignada também no âmbito dos direitos fundamentais. Portanto, a Constituição, no artigo 205, traz o papel de cada ator envolvido no processo de educação da criança e do adolescente. É a Constituição que diz que a educação é um dever, é um direito de todos, e é um dever do Estado e da família, que será, sim, desenvolvido mediante a colaboração e o incentivo da sociedade. Portanto, uma tríplice participação: família, Estado e também sociedade. Uma tríplice participação que deve ser movida, deve ser organizada e com uma atuação conjunta, voltada exatamente a quê? A que sejam atingidos os objetivos que o próprio legislador também no 205 estabeleceu. Quais são esses objetivos? Os 3 objetivos firmados no próprio artigo 205. O primeiro deles, o pleno desenvolvimento da pessoa. O segundo, o preparo para o exercício da cidadania.
E o terceiro, a qualificação para o trabalho. Portanto, essa tríplice responsabilidade, ela toda deve ser organizada e ordenada para que esses objetivos, de fato, sejam atingidos em um processo de atuação conjunta. Ou seja, não há na Constituição espaço para que o Estado abra mão do seu dever em favor de um outro ator ou de um outro agente que também tem responsabilidade no processo educativo, a exemplo da família. E qual que é o papel, qual que foi a missão dada pelo legislador ao Estado? A própria Constituição também traz essa resposta. O 228, inciso 1º, vai dizer: o dever do Estado será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Esse é o primeiro ponto, ou seja, é missão do Estado, é dever do Estado assegurar essa educação de modo gratuito e obrigatório. Mas a Constituição também se preocupou com os princípios que devem nortear o cumprimento desse dever por parte do Estado. Em especial, o princípio da igualdade de condições de acesso e de permanência na escola, prevista expressamente no artigo 206, inciso 1º da Constituição Federal. Mas também é importante aqui registrar o já mencionado artigo 208, parágrafo 3º, porque poderia se pensar que o dever do Estado pode ser cumprido e muito bem atingido simplesmente oferecendo um ensino gratuito sem estar atento à frequência do aluno à escola. Mas o próprio legislador constituinte também cuidou disso. E é exatamente a previsão contida no 208, parágrafo 3º, que explicitamente coloca como competência do poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Portanto, não há dúvida aqui de que a educação básica deve ser gratuita, a educação básica deve ser obrigatória e a frequência é também impositiva. Por determinação constitucional, não se estabeleceu aqui na Constituição de 88 a faculdade, não se conferiu aos pais a faculdade de levar ou não os filhos à escola. Se estabeleceu, na verdade, um dever. A frequência é um dever que deve ser cuidado também pelos pais. E aqui é importante registrar, senhores ministros, que a Constituição de 1946, é bem verdade, ela estabelecia sim, ela colocava como dever do Estado a educação e ela dizia que essa educação poderia ser prestada no lar ou na escola. Mas a Constituição de 1988 não faz esse registro, nem traz essa faculdade, aos pais. E com base na Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente cuidam da questão de proteger também a criança e o adolescente. E nesse contexto, estabelece a matrícula das crianças como um dever dos pais. E nesse contexto, estabelece que os pais são responsáveis por manter seus filhos nas escolas. E esse olhar foi tão atento do legislador e a frequência tão importante, que também foi objeto de tratamento na Constituição da República, que a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que quando a criança falta às aulas, em percentual 50% superior àquele permitido para as ausências, a instituição de ensino deve notificar o juiz da comarca, deve notificar o Ministério Público e deve notificar o Conselho Tutelar. Ou seja, o olhar muito atento do legislador, a importância da criança está, de fato, na escola. E por uma razão muito simples. Esse objetivo estabelecido pelo legislador constituinte do pleno desenvolvimento da criança vai passar, sim, por um processo importante de desenvolvimento que é exercido no ambiente escolar. Nada substitui, por mais que o ambiente familiar seja profícuo, por mais que o ambiente familiar seja responsável, nada substitui a experiência vivenciada nos corredores das escolas, nos trabalhos de grupo, nas atividades literárias conjuntas. Nada substitui as atividades desenvolvidas na quadra de esportes. São todos aspectos relacionados à formação da criança e do adolescente e que no ambiente escolar permite um contato muito especial com uma diversidade cultural ímpar, que vai sim ser determinante para a formação da pessoa no contexto de enfrentamento também que ela terá que desempenhar dos problemas que surgirão aí também mais adiante no seu convívio social.
Daí a importância de se resguardar essa diretriz que foi trazida pelo legislador constituinte originário. Ou seja, esse olhar do legislador não foi um olhar desatento, ao contrário, foi muito ciente, cioso, exatamente do seu espectro e, em especial, da finalidade que precisaria, de fato, ser alcançada. É importante aqui fazer um registro, senhores ministros, de que foi um grande avanço da Constituição Federal de 1988, o conteúdo do artigo 227. Porque o conteúdo do artigo 227 incorpora a teoria da proteção integral da criança e traz aí a perspectiva de que o Estado tem que estar muito atento ao melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança deve estar ligado, sim, ao seu desenvolvimento na perspectiva física, mental, na perspectiva moral e na perspectiva social. O melhor interesse da criança também tem que ser zelado pelo Estado, também é dever do Estado. Daí a razão pela qual o Estado não pode ficar como mero espectador, simplesmente apresentando as provas, a criança realizando as atividades, com isso, obviamente, ali as avaliações, com um mero carimbo chancelando se está aprovado ou reprovado. Na verdade, a teoria da proteção integral vem em um contexto de aprimoramento imprescindível, quando se tem em conta, em especial, os compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil, a exemplo da Convenção sobre o Direito das Crianças, em que o Estado, de fato, se compromete a reconhecer o direito da criança à educação, mas também de adotar medidas para estimular a frequência regular às escolas. E por que falo do artigo 227? Porque aqui foi mencionado, inclusive, dados relacionados à violência nas escolas. Mas é imprescindível que se leve em conta também os dados da violência no ambiente familiar. Porque os dados oficiais, todos revelam, e aí eu posso aqui poderíamos fazer referência a vários, mas o Unicef, por exemplo, quando publicou em 2018 os dados relacionados ao exercício de 2016, explicitamente reconheceu que 80% dos casos de abusos e de violência contra a criança ocorrem no ambiente familiar, com base em um elemento fundamental, que é a relação de confiança estabelecida entre pais, padrastos, padrinhos, tios, com a criança. Daí a importância de se levar em conta também que essa violência também marca, de modo muito preocupante, o seio e o ambiente dos lares. O próprio Disque 100, que é o canal de denúncia em que ações violadoras de direitos e violência contra as crianças se tem aí a oportunidade de se ter um acervo e um registro, esse Disque 100, ele registrou, no ano de 2017, 130 mil casos de abusos e de violências contra a criança no ambiente familiar. Daí a importância também, senhores ministros, nesse contexto, de que esse dado seja levado em conta, porque foi dito aqui da tribuna, inclusive, que em vários países esse tema foi objeto de regulamentação, em vários países essa educação ela é permitida, porém, a palavra-chave aqui é exatamente essa, foi uma opção do legislador que regulamentou e permitiu, que não se tem explicitamente na nossa Constituição. E que exigiria, sim, um preparo do Estado se, eventualmente, essa opção fosse mais adiante efetivada. De que forma que o Estado vai fiscalizar, de que forma que a teoria da proteção integral, atenta ao melhor interesse da criança, vai, de fato, estar muito alinhada a essa proteção que a criança merece, inclusive no ambiente familiar. Daí a importância também de que, como foi aqui dito, que há proposições legislativas já em andamento no âmbito do Congresso Nacional, que se leve em conta que, em última análise, o que se pretende dessa Suprema Corte é que esse Supremo Tribunal Federal funcione como legislador positivo, o que, à luz da legislação, da jurisprudência dessa Suprema Corte, já foi rechaçado em inúmeros casos. Aqui também se mencionou que, como argumento de reforço, a evasão do ensino médio
nacional, mas esse é um outro tema, uma outra discussão que inclusive está na pauta da Suprema Corte de Julgamentos de hoje, não é? Que passa justamente por um aprimoramento, por uma modernização do ensino médio e não simplesmente afastando-se a criança do ambiente escolar, retirando-lhe a oportunidade de desenvolver-se plenamente na linha do que de fato foi estabelecido pelo legislador constituinte. É com essas considerações que a Advocacia Geral da União também pugna pela improcedência dos pedidos formulados, reafirmando aí que o ordenamento jurídico nacional, em especial a Constituição da República, não ampara e não concedeu aos pais a opção de levarem ou não os filhos à escola. Os filhos devem, sim, ser conduzidos pelos pais ao ambiente escolar. Agradecendo mais uma vez a atenção de Vossas Excelências. Agradeço a Vossa Excelência. Confiro a palavra ao eminente vice-procurador, doutor Luciano Maia. Eminente ministra-presidente Carmen Lúcia, eminentes ministros e ministra, ilustre advogada-geral da União, ilustres advogados, ilustre colega promotor de justiça de Mato Grosso. Este é um caso interessante, ministra. Me fez lembrar histórias que eu ouvia quando criança, na Paraíba, da escola de Dona Tércia Bonavides Lins, que ensinava as gerações, né? Ensinava na sua casa para dar a instrução aos que tinham necessidade de instrução e formavam para, em seguida, irem para os colégios, lá na Paraíba, ou no Recife e em outros lugares. Esse ensino domiciliar, que aqui é referido, não é propriamente trazido do estrangeiro ou modernidade agora, mas é uma volta ao passado. É uma volta ao que se aplicava nas fazendas, é uma volta ao que se aplicava no início do século, quando ainda era difícil ao Estado se organizar e identificar que era um dever realizar para todos. Todas as nossas constituições, ministra, asseguram o direito à instrução pública e gratuita. Todas as nossas constituições, a de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 37, a de 46, a de 67 e essa nossa agora. Sendo que algumas, como a partir da de 34, estabelecem que o ensino primário é obrigatório e gratuito. Obrigatório e gratuito. É verdade, como foi aqui mencionado, que a Constituição de 46 e outras mencionam que a educação é no lar e na escola, e ainda hoje é assim na nossa Constituição, porque o processo de educação é um processo de partilha de valores, de partilha de conhecimento, construção de habilidades, mas especialmente de fazer com que nós desenvolvamos a nossa própria personalidade, nos reconheçamos como pessoa e, portanto, reconheçamos os outros também como pessoa. Daí porque necessariamente precisamos desse processo de socialização. Ninguém se reconhece pessoa sozinho. É necessariamente na alteridade que há a construção da alteridade e da identidade. Nesse sentido, a nossa Constituição, de uma certa forma, espelha o que desde 66 já faz parte do Pacto Internacional de Direitos Civis de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, porque é o pacto irmão ao Pacto de Direitos Civis e Políticos. Ora, esse Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais determina no seu artigo 13, quase como está na nossa Constituição, só que o fez 22 anos antes da nossa Constituição. Os Estados parte do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá visar ao pleno desenvolvimento da personalidade e do sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda que a educação deverá capacitar todas as pessoas a participar efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, entre todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Isso em 66, há mais de 50 anos. Ou seja, é um projeto da educação, precisamente reconhecer como pessoa, permitir o seu desenvolvimento da personalidade, da sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos.
Aqui o item 2 vai além, diz assim, e diferentemente do que disse o ilustre advogado interessado no ensino domiciliar, há sim um dever do ensino obrigatório. O artigo 2, letra A do Pacto Internacional, no artigo 13, diz assim: a educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. O que é relevante é que, inteiramente em harmonia com isso, a nossa Constituição, no artigo 205, fala sobre a educação como um direito de todos, dever do Estado e da família, visando ao desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. No 208 é que nós vemos algo que é absolutamente relevante. O dever do Estado com a educação será efetuado mediante a garantia de, artigo 3º, parágrafo 3º, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar junto aos pais pela frequência à escola. Frequência à escola. O que eu chamo a atenção é que a educação se faz na escola e no lar, como dito na Constituição de 46, antes dela e depois dela. E dos 365 dias que o ano nos dá, 200 são letivos. Nos 200 anos letivos, o aluno está em sala de aula e em casa. E nos outros 65, em casa. Então, 365 dias o estudante tem acesso à educação em casa. E apenas 200 têm acesso ao ensino formal em sala de aula. Portanto, não há propriamente uma atualização do tema, é uma volta ao passado. Entretanto, esse de fato é um tema muito relevante, particularmente é uma Corte de Justiça como essa, que olha numa democracia não só a vontade da maioria, mas a vontade da minoria. E há um caso célebre da Corte Permanente de Justiça, ainda na época da Liga das Nações, é um caso de 35, o caso da Minority Schools of Albania, né? Nesse caso, o que é que havia? No Tratado das Minorias, realizado sob o guarda-chuva da Liga das Nações, respeitavam-se com os desenhos dos novos estados nacionais as minorias nacionais, as minorias religiosas, as minorias linguísticas, e se respeitava que elas pudessem estabelecer o seu próprio processo de escolarização. Mas não as escolas apenas em casa, apenas pela família, ou seja, para a manutenção da ideia de um grupo. Ou seja, nós precisamos sempre, numa sociedade plural, respeitar o que está na Constituição, em que é uma pluralidade de concepções pedagógicas, ou seja, e isso é relevante. Quando se fala, por exemplo, na questão do homeschooling, que é a expressão que usam nos Estados Unidos, e você faz uma pesquisa, há mais de 7 modelos, grandes modelos de concepções pedagógicas. Qual delas será adotada por cada família? Então, o que é importante, por exemplo, como aqui está no parecer, é que hoje, na situação de hoje, não existe essa autorização para o particular deixar de levar sua criança à escola. Não existe. Entretanto, é possível, porque a Constituição também permite que seja atividade não só do Estado, mas uma atividade dos particulares, construir, estabelecidos um padrão de qualidade, conteúdos mínimos, supervisão necessária, qualificação de quem vai ministrar esse ensino, para que não sejam subtraídos os objetivos fundamentais. E essa é uma questão tão relevante, porque é precisamente nesse tema que nós conseguimos, nessa Constituição Cidadã, que celebra 30 anos, diferenciar a própria justiciabilidade do direito à educação. O direito à educação e os ministérios públicos atentos a essa questão, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais emitiu uma nota técnica sobre esse assunto favorável à manutenção do sistema público e obrigatório de escolarização como nós temos hoje e, portanto, contrário à ideia do homeschooling, precisamente porque entende a importância numa sociedade pluralista dessa socialização que a diversidade permite a partir do público, do espaço público. Portanto,
eu encerraria as minhas palavras lembrando também uma expressão que é da minha época de adolescente. Eu, quando adolescente, fui apresentado a um grande autor, um poeta libanês, Khalil Gibran. E ele escreveu uma obra muito bonita, O Profeta. E o profeta, antes de sair da sua terra, antes de pegar o navio, que pode ser até a própria morte, por assim dizer, mas antes de morrer, reuniu-se com a aldeia e perguntaram a ele sobre o amor, sobre a amizade e sobre algumas outras coisas. E perguntaram a ele, fala-nos dos filhos. E ele então disse assim: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Lembremos-nos, portanto, os pais e educadores, que nós somos os arcos e deixemos as flechas serem lançadas para o infinito, para o futuro. Agradeço a Vossa Excelência e suspendo a sessão pelo período regimental.